Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo. Se gosta do canal, se curte os relatos, deixa o like. E não se esqueça que nós temos o quê? Uma loja virtual, a lojaassombrada.com.br, onde você vai encontrar camisetas que brilham no escuro, moletom que brilha no escuro, agora chegando friozinho, ó, tem moletom, boné, caneca, o livro do assombrado, a história do canal e também do casal, livro topzera, hein? A caixa assombrada, enfim, entra lá, dá uma fuçadinha, tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Deixa eu só ver se tá tudo certo. Aqui a música tá rolando, gente. Ou eu parei a música e não me dei conta. Não, a música está rolando sim. Então, vamos ao primeiro relato desta coletânea de hoje. Que é este relato aqui. Quem era aquela mulher? É uma moça que nos conta. Morávamos eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, que aqui vou chamar apenas de Mano, para facilitar. Morávamos num sítio simples. Para nós, foi difícil acostumar morar lá, porque antigamente morávamos em uma bela casa na cidade e por causa do sonho do meu pai em ter um sítio, a casa da cidade foi vendida. Meu pai já tinha comprado uma vaca com bezerro e deixava ali na área. Lembro que quando a mãe ia ordenhar a vaca, a gente ficava com um balde atrás da vaca para ela fazer xixi, pois assim que ela fazia xixi, o leite baixava. E aí a mãe ficava louca da vida. Como assim, gente? Peraí, quando ela fazia... ficava com um balde para pegar o xixi, porque assim que ela fazia o xixi, o leite baixava. Aí vinha o leite. E por que a mãe ficava louca da vida? Que perigo, a vaca dá um coice, a vaca dá coice também, não dá? Bom, a casa... Deixa eu tomar água. Agora sim. A casa era sinistra. Simples, porém sinistra. Estranha. Todos nós sentíamos as mesmas coisas. A casa tremia. Parecia que sempre alguém se sentava na beira da cama. Sensações de alguém nos observando. Enfim, outras coisas também que só de lembrar já dá arrepios. Meu irmão, o Mano, desde os 8 anos de idade, o Mano, desde os 8 anos de idade, sempre dizia que uma mulher loira vinha falar com ele durante a noite. E a partir dessa idade, os eventos se tornaram frequentes. Na verdade, nossa família tem muita facilidade de sentir e ver coisas do além. Porém, o meu irmão, por algum motivo, sempre foi mais sensível. Gente do céu, já li vários relatos, eu estou meio lesada em ler relatos aqui, mas vamos continuar. Certa madrugada, estávamos indo para o ponto de ônibus. Sim, Ana, tínhamos que sair de madrugada para pegar o ônibus escolar. Aquela madrugada estava normal, soprava uma brisa quentinha até. Eu e o Mano conversávamos e dávamos risadas durante o percurso, como todas as madrugadas. Quando chegamos perto de uma ladeirinha que tinha uma árvore chamada açoita-cavalo, o Mano começou a ficar desesperado e grudou em mim, dizendo: Fulana, você tá vendo isso também? E eu, como sabia que ele sempre via coisas, e naquela época eu tinha muito medo, tampei meus olhos e disse que eu não via nada. Ficamos parados até ele se acalmar e, finalmente, ele me contou o que tinha visto. Era uma mulher, de vestes brancas e azuis. Ela flutuava. Seus pés não tocavam o chão. Ela segurava as mãos de uma criança, como se estivesse a ensinando a caminhar. Ela saiu daquela árvore, a açoita-cavalo, e parou do outro lado da cerca do sítio vizinho e sumiu. Era bem ali que tínhamos que esperar o ônibus escolar. E pensa no medo, Ana. Mas esperamos o ônibus bem atentos ao que acontecia ao redor. Mais tarde, quando contamos o que aconteceu, alguns familiares disseram ser Nossa Senhora,
Outros disseram que poderia ser algum achado para ser desenterrado. E no final de tudo, Ana, meu irmão ainda ficou bravo comigo, já que eu fechei os olhos na hora que ele precisava de uma testemunha. Ai, tadinho. Mas imagina, né? Ai, mesmo que fosse a santa ali, ai meu Deus, não sei o que é isso, não, que apareceu, saiu de dentro da árvore, uma dríade. É dríade, é esse o nome? Daquelas que vivem nas árvores lá, é que eu já contei uma história, um relato de uma mulher que saiu da árvore e ela era tipo um espírito da floresta, assim, é isso o nome? Bom, não sei. Se lembrarem ou tiverem alguma história parecida, inclusive tem um outro relato de uma moça que conta que estava em perigo e saiu um homem de preto, assim, de dentro da árvore e ajudou ela. Tem umas histórias interessantes. Próximo relato. Vocês foram avisados. É uma moça que nos conta. Eu acho, inclusive, que é da mesma moça. Era no mês de março e estávamos comemorando o aniversário do meu pai. Nesse mesmo sítio, sim, é a mesma moça do relato anterior. Estávamos comemorando o aniversário do meu pai nesse mesmo sítio. Como meu pai tinha muitos amigos da cidade, eles alugaram um ônibus e foi um monte de gente, e mais alguns carros. Meu pai sempre foi querido por todos e naquele dia iriam ajudar a carnear um boi. E pensa na bagunça, nas risadas, nas músicas, nas brincadeiras durante o dia e enfim chegou a noite. Alguns foram dormir em redes, no carro, no ônibus, na casa e outros nem dormiram. Tocaram durante a madrugada toda. Estava a minha mãe, alguns amigos e o mano. E esses amigos queriam ver a tal da árvore famosa e assombrada. Antes desse relato, já havia acontecido outros eventos embaixo daquela árvore também. E esses amigos zombavam. Diziam que não acreditavam nessas coisas. Mas a minha mãe e o mano falaram que levariam eles até lá, mas que não era para zombar de nada. Aquela madrugada estava quente, não corria nenhum vento. Chegaram embaixo da árvore e de repente o mano começou a ficar estranho novamente. Não havia nenhum vento, mas apenas 2 folhas da árvore batiam uma na outra. Parecia que elas batiam palmas. E do nada o mano disse: "Não passa de amanhã. Vocês irão receber uma notícia que não irão gostar nada. Terão que ser fortes." Os amigos começaram a zombar, dizendo que não acreditavam nisso, que era apenas o vento batendo ali nas folhas. Mas o mais estranho era que só aquelas 2 folhas se mexiam. Enfim, Ana, na manhã seguinte o meu irmão tinha um baile para tocar e teve que se retirar até o local do evento em outra cidade. E ficamos por ali junto com os outros convidados do meu pai. Logo após o café da manhã, chegou um carro. Era um tio. Pensei que seria por causa do aniversário do meu pai, mas não. Ele veio dar a notícia que a minha avó havia falecido. Foi um baque. Os risos tornaram-se choro. As pessoas consolando meu pai, outras arrumando as coisas para irem embora e acompanhar o velório. Como não pegava sinal ali no sítio, nós ligamos para o mano de lá da cidade. E quando ele recebeu a notícia, ele ainda reforçou, dizendo: "Vocês foram avisados." Eu, hein? Nossa, naquela árvore, alguma coisa tinha naquela árvore. Que legal, que interessante, né? Mas num momento de tanta brincadeira, ele viu, de alguma forma, aquele sinal ali, né? E ele, não sei se ele sabia exatamente o que era, mas essa mensagem chegou até ele. Próximo relato. Fantasma no trabalho, ainda um relato da mesma moça. Esse relato é contado sempre nas rodas de conversa da nossa família pelo meu próprio tio. Lembro dele sempre com arrepios cada vez que escuto, porque hoje moramos muito longe e fico feliz quando estamos novamente juntos. Segue o relato como sempre escutei. Meu tio tem alguns dons de ver, sentir, ouvir e muitos sabem disso.
Certo dia, ele trabalhava como segurança em uma empresa muito visitada no estado do Paraná. Devido ao seu tamanho e sua potência... Ai, que susto! É a gata que tentou subir e caiu da janela. Peraí. Certo dia, ele trabalhava como segurança em uma empresa muito visitada no estado do Paraná, devido ao seu tamanho e sua potência estadual. E então era logo no início de algumas construções do local e o tio tinha que fazer rondas. E um desses percursos tinha que passar por uma trilha que tinha muito mato ainda. Como sempre ele tem costume de rezar o terço durante as rondas, era uma forma de proteção e livramento. Assim, a ronda passava mais rápido também. Quando de repente ele sentiu no seu coração algo dizer: pegue o seu revólver, troque o terço de mão e se vire. Gente, que específico, né? Sem muito duvidar, assim ele fez. Ana do céu, ele diz que quando virou, vinha um homem na trilha muito rápido na sua direção. Ele deu voz de parada e o homem parecia nem ouvir. Seguia andando rapidamente. Ele vestia um uniforme antigo de segurança também. Quando foi chegando mais perto, o tio percebeu que aquele homem não tinha cabeça e era translúcido. Foi aí que ele viu que a coisa não era desse mundo e levantou o terço na direção daquele homem sem cabeça. Meu tio conta que o homem passou pelo seu corpo tão rapidamente que sentiu até um baque e seguiu andando o seu caminho ali. Meu tio pensa ser um vigia que antigamente também trabalhava ali e não se deu conta que já não pertence mais a este mundo. O tio nem terminou a ronda, voltou o caminho e pediu transferência do local. Porém, depois de muitos e muitos eventos na mesma empresa, ele fazia suas orações, sempre tinha velas e terço bento para ajudar esses espíritos. E parece que é aí que eles resolviam aparecer mesmo. Certa vez, ele, como chefe, recebeu no rádio o contato de outro segurança desesperado, pois no setor da cozinha havia algo de errado. As portas batiam, luzes apagavam e acendiam. A porta do extintor e mangueira batiam muito forte. Quando o tio chegou lá, foi logo rezando e acendendo a vela. Nas suas orações, ele pedia para os espíritos que ali estivessem que fossem descansar, que deixassem aqueles trabalhadores em paz e que, se eles precisassem de luz, que seguissem a luz daquela vela. Ana, quando ele terminou de acender a vela derreteu rapidamente e todos rezaram e assim as manifestações cessaram. Ana, esses foram apenas alguns relatos que eu tenho aqui. Um beijo para você, muito obrigada. E olha só, tudo naquela mesma empresa que apareciam esses fantasmas, esse povo, o fantasma chamando atenção, né? Porque batendo porta, fazendo essas coisas. E ele conseguia amenizar aí ou até resolver a situação rezando e conversando, né, com os espíritos. Interessante. Próximo relato. A noite é dos invisíveis. É uma moça também que nos conta. Olá, Ana, fico muito feliz de ouvir você contar esse relato da minha família. Eu moro no Paraná, região metropolitana de Curitiba, tenho 33 anos. O relato a seguir aconteceu com meu bisavô, pai do meu avô materno, um avô que infelizmente não cheguei a conhecer. Minha mãe, minhas tias e eu acreditamos na veracidade do ocorrido, visto que tanto o avô quanto o bisavô eram homens sérios e honestos. Meu avô sempre contava às suas filhas que seu pai fora um homem muito corajoso, porém simples e sem posses. Dessa forma, trabalhava plantando roças em terrenos alheios para conseguir sustentar sua família. Uma espécie de arrendamento da terra. Naquela época, o pessoal do interior fazia assim: construíam um paiol para guardar as ferramentas na propriedade onde fariam a plantação. E muitas vezes, na época de colheita, os trabalhadores passavam a noite nessa espécie de cabana, pois moravam longe
e assim poderiam começar o trabalho logo bem cedo. E eu expliquei isso para facilitar o entendimento. Bom, ocorreu que, certa vez, o meu bisavô estava numa empreitada dessas, já em fase final do seu trabalho naquela terra. Trabalhava sozinho e não tinha problemas em passar as noites no paiol. Era noite de lua cheia, o campo recém-colhido estava claro como o dia, e ele decidiu terminar o trabalho durante a noite, para finalmente poder ir para casa no dia seguinte. Trabalhou até tarde da noite completamente sozinho, pois não havia casas por perto. Era no meio do nada. Em certo momento ele viu um vulto ao longe, no final do terreno, perto do paiol. Sentiu um estranho arrepio, mas não deu importância. Apressou-se a encerrar suas atividades e rumou para lá, onde tratou de acender o fogo e passar um café. Eis que alguém bate à porta da cabana, que era iluminada apenas por um lampião. Corajoso, ele tratou de atender, mas deparou-se com um ser aterrorizante. Uma figura com chifres, olhos incendiados e que arrastava correntes. O bicho possuía uma espécie de aura de fogo, pois clareava ao redor dele. Meu bisavô deu uma encarada no ser, mas aquilo era tão medonho que ele abaixou a cabeça. Mas o mais bizarro é que o ser lhe dirigiu a palavra, chamando-o inclusive pelo nome, e o indagou do porquê dele trabalhar à noite. Meu bisa, de cabeça baixa, explicou que não fez com intenção de desrespeitar nada nem ninguém, apenas tinha pressa em terminar seu trabalho, receber seu ordenado e comprar alimento para sua família. Então o ser retrucou, dizendo: saibas que não se deves labutar durante a noite. Não faça isso nunca mais, pois a noite ficou para os invisíveis. E dito isso, se afastou, sumindo pela noite, que já nem parecia mais tão enluarada assim. Gente do céu, tô ferrada, eu trabalho de noite. E os vigias? Mas pelo visto é o trabalho da colheita na terra. É isso, nesse solo, pelo menos, onde ele estava. A noite ficou para os invisíveis. Mas tá bom, não faz mais, não sabia. Bom, pelo menos ele foi até educado, né? Ele só avisou, deu um aviso e foi embora. Não sei o que era aquilo. Meu bisavô trancou a porta e, é óbvio, passou a noite em claro com aquele susto. Assim que o dia clareou, foi até o dono daquela terra e, sem mencionar o que aconteceu, recebeu seu dinheiro e foi embora, nunca mais retornando àquele lugar. Posteriormente, ele contou à esposa o ocorrido e, desde então, não deixava de jeito nenhum que ela ou os filhos fizessem qualquer tipo de serviço durante a noite, mesmo dentro de casa. E, se questionado, ele repetia as palavras do ser: a noite é para os invisíveis. E é isso, Ana. Ai, gente. Desculpe. Mas assim, às vezes precisa trabalhar, às vezes de noite também, seu ser. Mas eu fico pensando que talvez seja alguma coisa em relação àquelas terras. Hoje tem muita colheita, né? A gente passa nas estradas, vê aqueles caminhãozão pegando cana para sair de madrugada. Ai, o que será? Será que era algo especificamente para ele? Ou será que seria até perigoso ficar ali na labuta durante a noite? Ou aquilo incomodou algum espírito, alguma entidade que vivia ali, que naquele local ele não queria que trabalhasse à noite, que mexesse ali, porque à noite eram outros que atuavam por ali. Não sei. Já aconteceu algo parecido com vocês? Manda um relato, tá? Próximo relato. A noite que eu fui para outra dimensão. E é uma moça também que nos conta. Olá, Ana, tudo bem? Gosto muito do seu canal, que acessei por curiosidade de tanto ouvir as meninas de onde eu trabalho comentarem. Me chame de fulana, eu tenho 50 anos, trabalho há 15 anos na mesma empresa. O que aconteceu comigo, eu demorei muito a acreditar que realmente não foi um delírio
E até hoje eu não consigo entender. Mas vendo o seu trabalho, percebi que não sou a única nessa situação. Algum tempo atrás, creio que 2 anos mais ou menos, levantei para ir trabalhar no horário habitual e me senti muito cansada. Logo pensei, vem resfriado por aí. É só o inverno começar e a minha imunidade baixa. Mesmo assim, eu fui trabalhar. Saí do trabalho direto para casa. Só pensava em um banho quente, uma caneca de chá e um livro. A noite estava fria e a garoa tinha perdurado o dia inteiro. Fiz exatamente o que tinha sonhado durante o dia inteiro. Tudo na mesma ordem. Tomei um banho quentinho, preparei um chá, peguei um livro e fui para a cama, né? Tomar um chá e ler um livro. Ai, que delícia, também quero. Pensei que demoraria a pegar no sono, pois quando olhei no celular era exatamente 9 horas da noite. Vou ler, né? Pensei, mas apaguei. Acordei de manhã com o dia claro e tinha sol. Lembrei que era sábado e eu estava de folga. Eu queria preguiçar na cama mais um pouco. E ao fixar a vista no teto, ainda meio sonolenta, estranhei a luminária redonda de vidro de um branco leitoso, parecendo antiga. Mais do que rápido levantei e percebi, assustada, que aqueles não eram os meus móveis. Esses eram de um tom de bege, pequenos, modelo antigo e parecendo bem gastos. Limpos, mas gastos. Os meus são escuros. Olhei a minha cama e não era aquela. E também estava na posição errada. Essa estava embaixo da janela, onde fica o rack com a televisão. Fiquei parada, olhando tudo aquilo atordoada. Fui para a cozinha, onde novamente os móveis eram naquele mesmo tom de bege antigo e gasto pelo tempo. E nesse ponto eu já estava ficando agoniada. Resolvi voltar para o quarto e ligar para minha mãe e pedir ajuda. Entrei no quarto, o telefone era de um modelo quadrado e bege. Eu não entendia os números, aliás, não pareciam números, e sim símbolos. E eu pensei, mas gente, além de invasora de casa alheia, agora eu tinha desaprendido a ler? Fiquei mais um tempo tentando organizar as ideias e voltei para a cozinha. Eu moro numa casa térrea na periferia de São Paulo. Bairro antigo, populoso, tenho vizinhos à minha direita e à minha esquerda e bem de frente mora uma das famílias mais antigas da região. O terreno é grande, pois os filhos foram casando e construindo todos no mesmo terreno e foi quando o medo, pânico e nem sei mais o que quase me fez desmaiar. Ao olhar pela janela, não tinha nenhuma casa dos lados. E na frente tinha uma cerquinha frágil de madeira, muitas flores e uma casinha. Mas o que me aterrorizou foi o silêncio. Eu moro perto de um grande parque cheio de pássaros que fazem barulho o tempo inteiro. Não esquecendo também os cachorros dos vizinhos, e ali o silêncio era absoluto. Não tinha vento nas folhas das plantas, nada. Só o silêncio gigantesco, parecendo tomar conta de tudo. E olhando ali para fora, porque da janela onde eu estava, na cozinha, não me pergunte como, eu via uma distância enorme ao redor e via o começo e o final da rua. Normalmente eu não consigo, né? Voltei para o quarto, peguei o telefone e tentei entender aqueles símbolos para ligar para minha mãe, pensando no que falar para ela. Mas continuei sem entender nada. Me desesperei e pensei em sair para pedir ajuda. Foi aí que o meu pânico e desespero aumentaram. Ouvi claramente quando alguém falou: "Não saia, se sair não vai voltar mais." Foi um baque, era real. Que lugar era aquele? O que eu estava fazendo ali, afinal? Eu queria voltar para minha vida, para o meu trabalho. Quando a mesma pessoa, ao que parecia ser a mesma, falou novamente em um tom de riso. Entendeu agora? É só pedir de verdade e você vai voltar. Ainda dá tempo. Ana,
Entrei em pânico e comecei a pedir desesperadamente para voltar. E do nada, quando abri os olhos, estava de pé na minha cozinha e era noite, escuro ainda. Pensei que deveria ser umas 3 da manhã. Fui até minha cama e ao olhar no relógio era exatamente 9h05 da noite. Eu só dormi 5 minutos. Como assim? Eu fiquei horas ali naquele lugar, com medo, apavorada. Como tinha se passado tão pouco tempo? Até hoje, Ana, eu não sei o que aconteceu. Nunca contei sobre isso para nenhuma pessoa. E dias depois desse sonho ou pesadelo, eu entrei no ônibus que sempre tomo todos os dias para trabalhar. E ao passar na catraca, o cobrador não era o mesmo de todos os dias. Sempre pego o mesmo e no mesmo horário. Ele olhou para mim e me perguntou: voltou bem? Não disse que ainda dava tempo? Eu quase morri na hora. Olhei e perguntei no mesmo momento, como disse? Ele me olhou e muito sério perguntou: o que, moça? Eu não disse nada. Aí ele falou: vai ficar aí parada atrapalhando as pessoas? Ana, eu desci no ponto seguinte e até hoje ainda tenho medo de dormir e acordar naquela casa. Acho que nunca me livrarei desse medo. Gente, já vimos outros relatos desse tipo, sim. Mas o que será isso? A gente é levado para um outro tempo? Era a mesma casa. Será que era a mesma casa de muitos e muitos anos atrás? Você foi levada ao passado, mas o que explica os símbolos no telefone em vez de ser? Porque número foi número desde que o telefone existe. Agora, não sei se existe algum lugar que tem símbolo, no lugar é PlayStation agora. Não. Isso é estranho. Isso parece que foi levado para um outro lugar que a gente não conhece. Seria Sete Além? Porque é sempre tão deserto e silencioso. E o aviso dele, se você sair, você não consegue voltar. Mas se pedir de verdade, você ainda dá tempo de voltar. Gente, será que algumas pessoas vão para esses lugares e ficam presas lá? E o que acontece se elas ficarem presas lá? Elas desaparecem? Elas são dadas como desaparecidas? Elas morrem aqui? Como que é isso? Parece Coraline. A Coraline no filme, quando ela dorme, ela acorda numa casa que parece a dela, mas é diferente. As pessoas estão ali, mas são diferentes. São as mesmas, mas são outras, né? E a gente já viu, você que acompanha o canal sabe do que eu tô falando, já vimos outros relatos bem parecidos com esse. Eu lembro de uma moça que, eu sempre conto ele porque acho que é o primeiro que me vem à cabeça, um deles, que ela estava estudando com uma outra colega e a colega pediu para dar um tempo, que ela estava cansada, e baixou e deitou um pouco na mesa assim para dar uma dormida. E era de noite, eu acho. E ela saiu ali um pouco numa edícula, não sei, olhando para o quintal, saiu fumar um cigarro ali. No que ela, sei lá, piscou ou o quê? Tava de dia e o lugar era como se fosse o mesmo lugar, porém agora novo. Parecia que tinha sido recém-pintado, era dia. E ela olhou aquele quintal claro, com tudo arrumadinho, tudo novo, porque o real tava tudo gasto, era antigo já, a mesma coisa que você tá morando numa casa antiga que precisa de umas reformas, de uma pintura, e a hora que ela olhou tava tudo claro e era tudo recém-pintadinho, assim, arrumadinho. Ela ficou tipo só... E aí de repente, voltou ao normal e ficou tudo escuro, do jeito que era mesmo. E ela ficou ali sem entender o que ela viu. Ela foi para um passado? Ela foi para um futuro? O que aconteceu ali? A outra moça que viu a realidade dela, se algumas outras coisas tivessem acontecido, ela viveu aquilo. Que nessa vida, acho que o marido dela tinha problema com álcool. E aí nessa outra vida, ela viu que o marido dela... Se ele não tivesse, vamos dizer, como seria se ele não tivesse tido problema com álcool, ele tinha estudado, ele estava bem diferente, ela gostou muito disso, mas aí descobriu que um filho dela, nessa outra possibilidade aí de vida, ele
ele tinha depressão, ou tinha morrido. Ela, sabe? Aí ela começou a ponderar as coisas de que tudo acontece como tem que acontecer, a gente tenta mudar uma coisa, tipo efeito borboleta, você muda uma coisa, muda mais um monte de outras coisas, só que ela viveu, ela não teve uma visão, ela viveu naquele meio por um tempo. E outros tantos relatos com esses lapsos de tempo, onde você parece que fica muito tempo dentro de um lugar e só se passaram 5 minutos. Mas o que é interessante é quando a gente consegue diferenciar quando é sonho. Você sabe quando você teve um sonho e acordou. Você pode ter o sonho mais real. Sabe, nossa, eu tive um sonho que foi muito real. Mas a hora que você acorda, você tem consciência que você estava na sua cama e você sonhou. Agora, algumas dessas histórias não parecem sonho, né? A pessoa realmente tem uma lembrança de como se não tivesse sido um sonho. E sim, ela estava lá, ela cansa, ela sente cheiro, ela vê, ela toca. E outra, ela acordou na cozinha, né? Sonâmbula, foi 5 minutos, mas... Gente, o que será? Muito interessante. Já passou por algo parecido? Manda seu relato pra gente. E o último relato desta coletânea de hoje é este daqui. O ser que esbarrou em minha cama. E é uma moça que nos conta. Oi, gente, me chamo Fulana, tenho uma filha, Fulaninha, de 8 anos. Ela dorme em seu quarto, que fica de frente para o meu. Sempre que ela acorda à noite, ela vem para minha cama. Eu sempre muito cansada e de sono muito pesado, nunca me importo e abro os braços para ela deitar comigo. Uns dias antes dos fatos, eu estava estudando muito em lives do Instagram assuntos relacionados à minha área de atuação. Teve um dia que eu estava na minha cama estudando com fones e ela veio e começou a chamar a minha atenção, querendo me assustar, sabe? Ela se escondia e ficava fazendo cócegas nos meus pés, tudo para chamar atenção, tentando me assustar. Ana, em uma noite dessas eu estava sonhando. Não gravei que sonho era nesse dia, pois o que aconteceria após seria mais assustador, que eu nem liguei para o sonho. Mas digamos que era um sonho perturbador. De repente eu acordei. Mas, Ana, eu não acordei assim ofegante, nem me mexendo, nem nada. Eu estava de barriga para cima. Ana, eu abri os olhos lentamente. Apenas mexi as pálpebras. E algo que me observava se assustou, vendo que eu acordei, e esbarrou muito forte na cama, como se fosse se esconder. Bom, nem me assustei, afinal era minha filha, né? Que acordou de noite e veio para a cama como quase em todas as noites. Automaticamente, quando bateu na cama, eu levantei o tronco e chamei ela, dizendo: Fulaninha, vem para a cama. Vendo que ninguém respondeu, meu coração já disparou. E aí eu me ergui, colocando os joelhos na cama e inclinando a cabeça para a direção dos pés da cama, me lembrando das brincadeiras de uma semana antes, né? Ana de Deus, eu não vi nada. Onde tá a guria? Desci da cama, que é uma cama box, olhei do lado do meu esposo. No chão, não tinha nada. Fui correndo no quarto e lá estava ela, dormindo feito um anjo. Demorei para raciocinar, sabe? Poxa, eu não estava dormindo, pois eu abri os olhos antes da coisa bater na cama. Bom, eu vivi muitas situações sobrenaturais na minha vida, mas nada é igual a isso. Eu senti tanto medo que eu agarrei a fulaninha dormindo mesmo, levei ela para minha cama e não preguei o olho a noite toda, tentando entender o que era o ser que me observava e esbarrou na minha cama. Beijos, Ana. Será que era um gnomo? Ele se assustou e fugiu. O que será, gente? Alguém já passou por algo assim? Manda um relato pra gente. Que interessante. Eu acho que já li algum relato parecido, sim. Só que acho que a pessoa chegou até a ver aquilo saindo, sabe? Pulou. Teve um que tava em cima do armário, sei lá, pulou na cama. Nessas também ela acordou, abriu o olho. Lembra? Ele pulou em cima da cama e desceu, sabe? Tinha um outro que tava em cima do peito e saiu.
Gente, né? A gente tá dormindo e os bichos estão observando a gente. Aí de repente você acorda e assusta o bicho. Peguei! Te peguei! Aí, ai, o bicho assustou. Interessante, né? Então, por um momento, ele se tornou físico. Ele poderia ser espiritual, alguma coisa assim, né? Que a gente não tá vendo, não tá tocando, mas por um momento aquilo foi físico. Inclusive, esbarrou na cama forte. Ela falou, deu uma trombada na cama forte. Que será? Já passou por isso? Conta pra gente. Pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!